Oi, pessoal, tudo bem? Ó, a gente está conversando a respeito da NR38, abrindo uma série de aulas, explicando ponto a ponto. Então, tem muita coisa para a gente conversar. Estou aqui com essa série no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Sempre lembrando que são dois públicos que precisam ficar atentos quanto à NR38. São os profissionais que vão aplicar a NR38, pode ser o técnico de segurança, que vai ter que entender como que vai fazer a PR, que vai fazer os procedimentos, vai fazer a PT, vai fazer o PGR, vai fazer entrega de EPI, vai verificar questões de integração com outra NR, NR10, por exemplo, sinalização, trabalho em altura, NR24, a questão aonde que as pessoas que trabalham aí na limpeza das vias urbanas, no geral, vão se alimentar, vão ir no banheiro. Então, precisa ficar atento. Então, e a sua empresa que ganhou a licitação para fazer a manutenção, a limpeza urbana, precisa treinar os seus funcionários e precisa ter um profissional para acompanhar tudo isso. Aí você pode contar com a gente aqui da Azevedo Segurança do Trabalho também para poder te ajudar. Deixa eu falar de um outro item que a NR38 trouxe, que é a integração do PGR. Fica atento aqui, pessoal, porque aqui ela trouxe algumas inovações, que é legal para a gente colocar em prática, do PCMSO com o seu PGR. Então, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai definir o risco. Ok, o risco da atividade lá da limpeza urbana. Fechou, sem problema nenhum. E depois a integração com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PCMSO, fique atento, deve prever, primeiro ponto, a imunização ativa. Então, o que é imunização ativa? Principalmente contra tétano e hepatite B, considerando a avaliação de riscos ocupacionais previstos lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Então, você viu, é simples exigir do trabalhador apresentar sua carteira de vacinação com, no mínimo, essas duas vacinas, contra tétano e contra hepatite B. Então, esse é um ponto importante. Daqui o gerenciamento, quem vai fazer isso, pessoal? É o técnico de segurança, junto com o médico, junto com a enfermagem, junto com a consultoria. Então, você precisa cuidar disso, tá bom? Então, não tem jeito. Ah, mas eu não sabe. Não tem como você não saber. Tá lá na NR, precisa pedir. Tudo bem? E aqui, para evitar processos trabalhistas, eu recomendo que a empresa faça um regulamento interno, faça um procedimento e coloque isso já na prática. E aqui ele já está dando a dica, faça também no seu PGR. Outro ponto, a vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, podendo ser aceita a vacinação anterior ao critério do médico. Ok, então ele já tratou aqui a questão da vacinação. Outro ponto também, que é a integração do seu PGR, do seu PCMSO para atender NR38. A organização deve assegurar que os trabalhadores tenham acesso a material informativo sobre a necessidade de vacinação. Não tem jeito, precisa fazer palestra. Pessoal, aqui na NR38, eu já trabalhei com empresas de poda, com empresas de carpinagem, empresas de varrição. Não adianta você fazer papel e material informativo para ele ler, pessoal. Aqui, na maioria das vezes, o pessoal tem baixa escolaridade, baixa leitura. Então, você, profissional da área de segurança do trabalho, você vai ter que dar uma levantadinha aí da cadeira e vai ter que dar palestra, vai ter que conversar, vai ter que ativar isso daí, tá bom? Tem que fazer, é assim. Então, um enfermeiro, né, vai ter que ter essa conscientização. Então, reúna, né, ative novamente o DDS aí antes de começar o trabalho e fala dos benefícios, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental. Aqui ele já está dizendo para a gente, ó, material informativo. E aí, para trazer os benefícios sobre a vacinação, assim também como possíveis danos, riscos, né, pela falta de vacina, tá bom? Não é os riscos que alguma vacina pode causar outra. Não, é pela falta de vacina, pela falta da tua empresa não criar um regulamento interno e exigir que o trabalhador apresente essa carteira de vacinação atualizada com pelo menos essas duas vacinas, tétano e hepatite B. Outro ponto também que precisa verificar na integração do seu PGR e do seu PCMSO para atender NR38, deve ser fornecido ao empregado comprovante das vacinas quando
a empresa que, né, eu contratei aqui um laboratório para aplicar as vacinas dos meus funcionários. Ok, o comprovante é do funcionário. Outro ponto, quando a vacinação for realizada na rede pública, a organização deve solicitar aos empregados que apresentem o respectivo certificado de vacinação. Ok. A vacinação ou a sua recusa deve ser registrada no prontuário clínico individual do empregado. Lembrando que aí o médico, o atendimento ambulatorial, o médico, o enfermeiro aí da unidade que está atendendo e a empresa de consultoria, o médico da empresa de consultoria ou o enfermeiro da empresa de consultoria precisa gerenciar bem isso, pessoal, para evitar problemas depois. Além disso, deve ser previstos no PCMSO protocolos de saúde de acordo com a identificação dos perigos e avaliação de risco. Protocolos são o que eu vou fazer se eu cortar o dedo, o que eu vou fazer se eu cair do caminhão, o que eu vou fazer se eu furar minha mão, o que eu vou fazer se o galho machucar meu olho. Então, você precisa ter esses protocolos. Precisa fazer. Aqui, técnico de segurança, enfermagem e médico precisam conversar. E outro ponto, o PCMSO, caso haja risco avaliado no PGR, deve estabelecer procedimentos específicos para casos de acidentes do trabalho envolvendo. E aí colocou aqui, ó, pérfaro cortante. Então, ele definiu bem, porque eu tenho aqui também coleta de resíduos da área hospitalar. Então, pérfaro cortante, com ou sem afastamento do trabalhador, incluindo o acompanhamento da evolução clínica do quadro do trabalhador. Pessoal, precisa ter um procedimento, precisa contratar uma consultoria para ajudar a fazer esse gerenciamento. Não adianta, assim, ganhei a licitação, vou colocar os trabalhadores na rua, vou colocar os trabalhadores para varrer, para fazer a coleta, não tem jeito. Vou ter que ter uma consultoria de alto nível, né, para poder me ajudar, um técnico de segurança especializado aqui na NR38 para saber atender todos esses pontos que a gente está conversando com vocês, tá bom? Então, esse ponto aqui da integração do PGR com o seu PCMSO, trazendo procedimentos, trazendo protocolos, o que você vai fazer se o funcionário furar o dedo com pérfuro cortante, com agulha, por exemplo, e qual que é o quadro de acompanhamento? Esse que é o ponto que a NR está pedindo para você colocar em prática, tá bom? Professor, gostei, como que eu faço? Ó, nós temos dois tipos de treinamento aqui, dois tipos de treinamento básico para você começar. Aquele para o profissional técnico de segurança para conseguir colocar em prática tudo isso. É uma consultoria personalizada, é diferenciada, para a gente poder te ajudar, mostrando os procedimentos, mostrando os protocolos, mostrando aqui os caminhos, tudo o que você vai fazer. E, além disso, para as empresas que já precisam trabalhar, precisam se adequar. As empresas que fazem a varrição, que fazem a coleta seletiva, que estão trabalhando já, aquela que ganhou aí a licitação da limpeza urbana da sua região. E eu já falei para você, não é só limpeza urbana, são 13 itens que a NR vai ter que atender, né? Que está fazendo uma cobertura ali de 13 itens. Aqui, então, você precisa treinar o seu funcionário. Você precisa treinar o seu funcionário, treinamentos iniciais, treinamentos periódicos, para passar as orientações. Você viu aqui, só um aqui na NR, ela trouxe aqui para a gente, um informativo quanto às vacinas. Você precisa criar, precisa fazer um DDS, precisa conversar com o seu funcionário, tudo bem? Então, tem muita coisa para você fazer referente à NR38, que você não pode, né, deixar para depois, é ficar com os braços cruzados esperando que isso daqui vai cair do céu, alguém vai fazer para você. Não tem jeito, pessoal, daqui é muito trabalho para implantar a NR38 aí na sua empresa. Ó, daqui a pouco eu volto, continuando essa série aqui da NR38 para poder ajudar os profissionais da área de segurança e ajudar as empresas também que já estão trabalhando aí na limpeza municipal, na limpeza urbana. Até já, pessoal, porque com a segurança do trabalho não se brinca.